Agora na Novo Tempo, Código Aberto. Muito bem, povo de Deus, muito bem, meus amigos, nós estamos começando mais uma edição do nosso Código Aberto. É isso aí, olha, Código Aberto, já vai ficando ligado que a gente vai ter agora aquela senha, né? Você tem que ficar ligado para poder ganhar presente. Olha, hoje eu vou estar dando aqui de presente para um ouvinte o DVD da Joyce Carnassale ao vivo. Canta muito, canta, não é pouco não, canta muito. Quem quiser, olha, participar dessa promoção tem que responder pra gente direitinho a senha, tá? Vou passar aqui ao longo da programação. Hoje é sexta-feira e toda sexta-feira é dia da gente dar aquela descansada, se preparar para o sábado ou quem sabe aquela intensificada na faxina, né? Mas tem que prestar atenção no Código Aberto, tá? E hoje nós vamos fazer o seguinte, fazer um resumão do que a gente estudou ao longo dessa semana aí, da nossa lição da Escola Sabatina, né? E para isso nós temos aqui dois amigos que foram convidados muito especiais. Ele está estreando aqui com a gente. Espero que seja a primeira de muitas vezes que ele vai estar. Senti que ele é um cara muito legal, jovem, mais jovem até do que eu, muito mais jovem que eu, animado. É o pastor Lucas Antônio. Bem-vindo, prazer. Ele, não sei se é de Campinas, se é paulista. É isso mesmo? É isso mesmo. Bem-vindo. Eu venho de uma cidadezinha menor ainda, né? Ibitinga. Ibitinga? Ibitinga é a capital nacional do bordado. Rapaz, eu sei bordar, rapaz. Eu tô vendo na camisa ali alguma coisinha. Mas cresci ali, né, nessa região e depois fui trabalhar em Campinas. Que legal. E foi onde eu não sei, eu vou mandar esse vídeo pra ele. Meu amigo Herê Rodrigues. Herê Rodrigues, rapaz. Grande locutor nosso de Campinas. O homem sorriso. É isso Ele mesmo. vive rindo, aquele homem, Meu amigão mesmo. Rapaz, toda mente vez... brilhante. Mente brilhante. Brilha mesmo, hein? E a Maria Liduína também. Maria, bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Tava com saudade de você. Você tirou férias, nem me avisou direito. Verdade. Viajou à vontade, né? Um pouquinho. Um pouquinho, né? Tá bom. Quando o dinheiro dá, né? Nem sempre dá. Mas, amigos, olha, a gente quer que você fique à vontade, tá? E aqui a gente vai ajudar você. Claro, eu falei pro pastor aqui, Lucas, que o nosso tempinho pro código é muito pequenininho. A nossa intenção não é aqui esgotar um assunto. É fazer com que você tenha interesse de aprender mais. O ideal é que você faça a sua lição a semana inteira, que você vá para a escola sabatina na sua classe. E se você ainda não tem a lição, você ainda pode adquirir a sua lição. Nós temos aí a nossa livraria, né? A Casa Publicadora Brasileira, a CPB Livraria, que fica aqui em Belém, frente ao EAGP, né? Você pode ir lá comprar. Procura o meu amigo Danilo. Grande abraço, Danilo. Você vai adquirir a sua lição aí, vai estudar, tá? Preço aí, sem falar, né? Conta muito baixo, depende aí. Do pastor é grandão, tô vendo dele ali, ó. É grande pra poder escrever mais. A dele é enorme, gente. A dele, eu não tenho dessa não, a minha é pequenininha ainda, né? Deixa eu ver da Maria. Da Maria também. A minha é menor ainda. Mostra ali, ó. Cada um, olha só, cada um com um formato diferente, né? Tem pra todos os tipos. Para todos os gostos, todos os tipos, tá? Mas, amigos, vamos começar o tema dessa semana aí que a gente pôde tratar, né? Agora tá pegando mais sobre Neemias, né? A gente falou dos dois grupos que saíram, né? Em direção a Jerusalém, saíram de Babilônia, e agora tem um terceiro grupo, né, que sai. E agora Deus escolhe um homem chamado Neemias. Esse homem, na verdade, não era nem profeta, era um homem simples, né? Mesmo assim, Deus viu nele alguém que podia fazer uma grande coisa. Era o copeiro do rei. A gente olha assim, essa função copeiro, será que era um garçom, né? Mas era muito mais do que isso, né, pastor? É, porque ele ficava na presença do rei, e não era qualquer um que ficava na presença. É alguém de confiança, né? Ele, por mais que fosse uma pessoa muito simples, ele tinha um status ali dentro. Exatamente, exatamente. Então, era alguém que realmente tinha acesso aí, que poucos tinham, né? Acesso ao rei, poderia até ouvir algumas coisas do rei, e até dar conselhos para o rei. Com certeza. Então, é alguém realmente escolhido aí a dedo. Nós vamos orar
e vou pedir aqui para Maria, e o pastor vai fazer a oração final, tá? Perfeito. Você vai fazer a oração inicial para a gente poder começar. Vamos lá, ora, por favor. Oremos, então. Querido e eterno Pai, Senhor, nós queremos te agradecer pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco e te agradecer pela tua palavra que nós temos em nossas mãos neste momento. Amém. Pedimos, ó Deus, sabedoria e pedimos que o Senhor esteja conosco nesse momento, nos abençoando, nos guiando, para que nós possamos compreender as tuas verdades escritas, reveladas na tua palavra, que nós possamos entender, Senhor, a tua vontade para nossas vidas também. Amém. E que desse estudo nós possamos tirar lições inspiradoras para nossas vidas. Nós te oramos e agradecemos por Jesus. Amém. Senhor. Amém. Então vamos lá, pastor. Vamos lá. O que aconteceu aí com Neemias? A gente sabe que nós vimos aí que houve primeiro uma ordem, né, para a reconstrução do templo e foi reconstruído, depois para a reconstrução da cidade. Perfeitamente. Só que parece que as coisas não saíram tão bem. Perfeitamente. Se a gente olhasse um pouquinho para o contexto geopolítico, muitas coisas aconteciam entre os médios e os persas, né? Teve muita briga, né? Teve muita gente se levantando contra o rei, não é? E aí então essas brigas apareceu um falso Esmerdes, que foi um homem que tentou tomar o trono no lugar de Cambises, que foi um rei da Medo-Pérsia. E aí então o rei morre lá no Egito, acontece um monte de coisa, não tem como a gente se aprofundar no assunto. E aí falso Esmerdes manda destruir os templos, manda destruir muita coisa, e nesse bojo todo é destruído também o templo novamente. É destruído um pedaço da cidade, isso a gente vai entrar mais na lição número 4. Uhum. E aí então, quando Neemias recebe a notícia, o negócio já estava feio, né? O templo já havia sido destruído e os muros da cidade, tudo estava acontecendo ali, estavam queimados. E ele recebe essa notícia de que o povo dele estava sofrendo. Quer dizer, o povo estava sendo tratado como nada, né? Perfeitamente. O povo tinha sido esquecido lá, porque eles tinham ido com o decreto de reconstrução. Esse tinha sido o terceiro decreto, né? Olha, vocês podem ir, 457, agora vocês vão lá, vocês vão ter tudo que vocês precisam. Podem ir. Ali em Esdras, né? A gente vê. Sim. E aí agora, no capítulo 1 de Neemias, a gente vê que vai ter mais um grupo que está indo. Por quê? Porque a situação não estava fácil. O povo tinha sido esquecido lá. Entendi. Vamos rapidinho aqui. Lembra do código? Vamos lá pro primeiro aí, ó. Vamos revelar aqui o primeiro. Opa. Vamos pegar aqui o primeiro para você poder anotar aí. É o número 4. Lembra que eu falei que tem que ter um código para abrir, né? Então o primeiro aí você anota é 4, tá? Vocês estão olhando aí para trás, é que eu tô procurando aqui. É o seguinte, para facilitar para o nosso ouvinte, eu coloco assim, ó. 4, tá? Aí, Pra não esquecer, rapaz. eu não sei se eu vou ficar dando esse negócio. Facilita, né? A pessoa, eu não vou prestar atenção porque vai tocar o barulhinho mesmo, aí vai ficar muito fácil. Só o primeiro que eu vou colocar. Não vou colocar. Tá bom? Então, essa foi a situação. Então, o que aconteceu para que Neemias, por favor, Maria Liduína, nos dê um tostão da sua bela voz? O que aconteceu que Neemias ficou sabendo dessa situação toda que o pastor contou? Olha só, Neemias recebe ali a notícia, alguém chamado Anani, que ele chama de irmão. Que né? dá a entender que é até o irmão dele mesmo. Dá a entender que é um né? irmão sanguíneo mesmo, né? Mas alguém que traz essas notícias de como estava Jerusalém e o povo ali, né? Em Judá, Jerusalém. E interessante aqui é a maneira como Neemias ele recebe essas notícias. Né? Ele fica sabendo que o povo que saiu para reconstruir o templo, para reconstruir a cidade, na verdade não tinha tido êxito naquilo, no propósito pelo qual eles foram enviados de volta a Jerusalém. E então Neemias fica profundamente triste, abalado e preocupado com a situação em que Jerusalém está, né? Completamente abandonada. Né? Mas o que me chama a atenção aqui é que Neemias, ele diz que ele ficou profundamente abalado e entristecido porque o povo tinha saído com o propósito de adorar e glorificar a Deus e isso não tinha acontecido. No meio do caminho se perderam mais uma vez, né? Porque desde o início a questão do templo era para isso, né? Exatamente.
Né? Eles- E o povo lá encontrou muita resistência das nações circunvizinhas. A gente vai ver que Neemias, quando ele vai, ele também vai encontrar essa resistência muito forte, né? Porque as nações ali circunvizinhas, eles conheciam o Deus de Israel. Eles tinham medo que Israel E- voltasse a se tornar aquela nação poderosa que Exatamente. tinha sido, né? Aquela nação poderosa que tinha um Deus que... Ou seja, eles não temiam, eles preocupavam que Israel, de uma forma ou outra, ou de repente, eles se organizassem e até mesmo pudessem abater o Império Persa, que era o império mais poderoso da época. Tem uma questão política também, né? Sim. Por trás, né? E Artaxerxes ali, ele tinha Judá na mão. Ele não abriu mão dos tributos. Ele soltou de um lado, mas ele era esperto, ele segurou de outro. Ele não era bobo, ele sabe. Tanto que ele tenta fazer ali acordos, ele fala assim, olha, vocês podem levar madeira, podem levar ouro, podem levar isso. Por quê? Porque na cabeça dele ele estava fazendo um pacto com Deus. Ó, Deus, eu tô te dando, então me deixa quieto aqui. Isso, Exatamente. Essa era a ideia dele. Sim, sim. Então, quando ele libera tudo, ele fala assim, olha, eu tô amigo de Judá, eu tô amigo de Jerusalém, fiquem em paz. Por isso que ele tenta ficar amigo o tempo todo, né? Exatamente. Ele quer coisas por trás daquela amizade. Exatamente. Agora, vamos entender aqui como é que funcionou, né? A questão do próprio Neemias ficar sabendo, e ele agora, ao invés de tomar uma decisão precipitada, ele faz algo muito importante que nós também temos que fazer. Verdade. Ele vai buscar Deus, né? É interessante a reação de Neemias aqui, porque ele chora, ele se lamenta, mas ele ora. Né? E ele passou muitos dias, foram quatro meses. 4 meses, né? Orando, jejuando. Imagina, a gente não passa Buscando. 5 minutos, né? Em uma oração. E Neemias aqui, ele ficou triste, a gente fica triste, ele chorou, a gente chora, só que ele não desesperou. Exatamente. Infelizmente, hoje a gente desespera. E aí a gente toma decisões precipitadas e o que acontece? As nossas decisões vão tendo dificuldade depois. A gente vai colhendo consequências ruins. Neemias, por ter sido sábio, ele chora, ele lamenta, mas ele jejua e ora. E aí ele tem tempo suficiente para ouvir a voz de Deus e então planejar. Deus tinha um plano, mas ele também planejou. Então você tem que ver que existe os dois lados. Não é Deus faz tudo, não. Deus ele tem poder para fazer tudo, mas ele usa o agente humano para que o poder dele seja eficaz aqui Vamos na Terra. pegar Exatamente. De repente, não sei se a gente vai conseguir, pelo menos em 2 minutinhos, porque o nosso tempo corre, mas eu gostaria que a gente só tentasse comparar, né? Ou analisar, digamos assim, essa oração que ele faz, né? Muito boa. E a oração que ele faz ali é muito parecida com aquela oração que Daniel fez, né? Sim. A gente vê como aquele homem era consagrado na sua oração. Está aqui no capítulo 1, se eu não me engano, né, gente? Isso. Vamos ver aqui do verso... Não sei se eu vejo aqui. A partir do verso 4, verso 5 começa a oração. Então, é verso 5. E diz assim: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Olha, ele se coloca como pecador, né? Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali habitar ou fazer habitar o meu nome. Então ele vai usando ali, né, das promessas de Deus. Realmente, Senhor, nós erramos, pecamos. O Senhor disse que iria espalhar a nação pelas nações aí, né, o povo de Israel pelas nações. Mas o Senhor também disse que se o povo se arrependesse, ouviria. Perfeitamente, ele está lembrando, né? Então, se você fizer uma análise rápida desse discurso dele, você vai ver ali que no primeiro verso, no verso 5, ele vai fazer uma súplica. Então ele está reconhecendo, ele está olhando e vendo que Deus é grandioso.
Ele faz isso. E nós precisamos fazer a mesma coisa. É. Aqui está uma sequência de uma oração que funciona. Uma oração modelo. Uma oração modelo, né? Depois ele faz uma súplica a Deus para que ouça a oração dele. Ó, Senhor, eu reconheço a grandeza e agora eu peço para que o Senhor me ouça, né? Ele confessa os pecados, ele solicita do Senhor que lembrasse da promessa, ele reafirma que o povo é resgatado de Deus. E aí então ele faz uma nova súplica a Deus e pede ajuda. Então você percebe que o escopo da oração tem vários detalhezinhos que faz com que Deus ele seja reconhecido e também o reconhecimento de que necessita de ajuda. Olha, Senhor, o Senhor é poderoso, eu não sou ninguém, eu preciso da tua ajuda. Isso durou aí um bom tempo, né? Orando a Deus. Ele não orou só uma vez. A gente tem que aprender aqui tem uma lição importante. Tem que persistir na oração. A gente é muito imediatista. Agora, uma coisa me chama muita atenção aqui em relação a Neemias. Primeiro, a reação dele, né, em relação ao povo. Neemias era copeiro do rei. E ele vivia numa situação muito confortável ali no palácio, né? Então ele tava... deixam pra lá porque... Mas ele não se tem nada a conta ver como com isso. pecador. Ele fala Exatamente. Mas ele não era tanto assim, né? Ele poderia dizer, não, foi eles que pecaram, eles que erraram, né? Porque pelas características que nós temos aqui de Neemias, nós podemos pensar que Neemias era um homem fiel a Deus. Né? Com certeza. Então ele poderia dizer, não, o povo pecou, o povo está lá, estão nessa condição, o problema deles, eu não tenho nada a ver com isso. E poderia continuar ali na sua zona de conforto, né? Bem como estava ali no palácio do rei. Mas ele se identificou com o povo, com o sofrimento do povo. Eu vejo muito assim, né? Esses homens de Deus de oração, né? A gente comparou com Daniel, mas a gente também poderia comparar com Moisés, que também intercedeu pelo povo, com né? certeza. A gente vê muitas pessoas hoje só criticando a igreja, só apontando os erros dos líderes, né? Ao invés de fazer isso, por que vocês não oram pelos líderes, né? É isso mesmo. Seria a diferença. Então agora ele fez oração, mas a oração tem que ter ação, né, pastor? Perfeitamente. O que ele faz agora? Agora ele começa a planejar, porque assim, ele precisava conversar com o rei, não é? E ele fala, poxa, mas eu não posso chegar de qualquer jeito. Eu não posso falar em qualquer momento. Eu preciso que Deus me ajude. Ele pediu essa ajuda. Então agora ele começa a se programar para que na hora certa ele então falasse com o rei, porque ele precisava da autorização do rei. E aí ele chega triste, né? E ele realmente estava triste. Ele não se fez de triste, mas ele realmente estava abatido. Com certeza o jejum não foi um jejum de noite inteira só, não é? Tem gente que fala assim, eu jejuei, de que hora? Das 7 da noite às 7 da manhã. Aí enquanto ele tá dormindo, né? Aí não adianta. Tem que fazer o jejum. Então, essa foi boa. Então Neemias, ele jejua, ele fugiu a palavra? Ele ora a Deus, não é? Sim. E aí agora ele precisa conversar com o rei. E aí quando ele chega pro rei, o rei que tinha 1 milhão de coisas na cabeça, não é? Ele não tinha só ali, como eu disse para você, o contexto geopolítico. Tinha muita coisa acontecendo nos povos que ele tinha dominado, tanto até o Egito, não é? E vários outros. E agora ele olha para Neemias e fala assim, ué, o que aconteceu? Esse não é. Porque o cristão, agora eu vou trazer pro cristão, né, já. Mas ele é alegre, ele é feliz, ele apanha, mas ele tá feliz. Porque não adianta se desesperar. E Neemias, vendo a situação do povo, ele se abateu tanto que o rei olhou para ele e falou assim, não é Neemias. Você não é assim, o que tá acontecendo? Você tá mais magro, você tá abatido, o que tá acontecendo? Neemias não perde tempo, o que ele faz? Ele fala, rei, eu tô triste, sabe por quê? Porque aonde os meus antepassados estão enterrados... Você vê que até nisso ele foi sábio, Rapaz, né? Ele não falou Jerusalém, ele tocou na questão que era importante, né? Porque os reis daquela época tinham essa questão de lembrar dos antepassados. Sim. Né? É filho de não sei quem, que é filho de não sei quem, e foi. E eles tinham muito essa questão, eles tinham muita importância. Então o Neemias já remete a esse momento. Ele fala, olha, os sepulcros dos meus antepassados estão desolados, a cidade está perdida, os meus amigos estão perdidos. 4. Mais um aí, eu falei que não ia falar, mas eu falei. Rapaz, deu a dica de novo. No próximo eu não vou dar. Fica fácil demais. Não, é porque estava no próximo eu não vou falar, vai ter que prestar atenção agora até o final. Então aí foi assim que aconteceu, ele aproveitou e agora ele pede para o rei que o rei lhe permita ir para a sua terra, né? E que até envie cartas, né, para facilitar a sua entrada lá.
e o rei facilita tudo para ele, né? Sim. Veja que ele se preocupa com toda a situação, né? Ele sabia da resistência que ele iria enfrentar, que ele precisaria dessas cartas, ele precisaria estar com as ordens do rei para realmente chegar lá e ter êxito no propósito. Ele no poderia dar um objetivo montão que de ele foi. desculpa, gente, eu não vou fazer mais nada não, porque eu tô de boa aqui, eu tô numa posição boa, para que eu vou me aborrecer, né? Eu vou enfrentar a oposição de tudo quanto é lado, até o meu povo também, que eu sei que é complicado. Mas ele, não, eu vou fazer porque é pro Senhor. É isso mesmo. Exatamente. Ele Nossa. tinha essa ideia. Muitas vezes a gente coloca tanto obstáculo, rapaz, tanto obstáculo para realizar a obra de Deus, e Neemias é um exemplo vivo de que por mais que as coisas não estejam do jeito que a gente gosta e vai tirar a gente da nossa zona de conforto. Zona de conforto, isso mesmo. Ele foi porque ele tinha um plano e Deus apresentou para ele o plano e ele se colocou à disposição. Bom, a gente só tem 3 minutinhos para terminar. Rapaz! Tempo, eu te falei, a gente vai contando toda a história aqui. Então assim, ele chegou lá e ele não fez nada de imediato. Ele ensina pra gente outra técnica, outra tática, né? Outra tática. Ele analisa primeiro tudo. Ele olha lá para os destroços, tudo queimado, olha triste ali. Aí depois que ele toma uma decisão de contar tudo para os seus amigos lá, dizer, olha, Deus me chamou para isso, vamos fazer. Eu penso que ele deve ter falado agora bem animado, né? Não mais triste, né? Sim, agora ele queria mostrar a disposição e o plano de Deus. Então, para que ele fizesse isso e o povo entendesse, e ele também começa diferente esse discurso. Ele não vem contando, nossa, gente, como é que vocês deixaram tudo destruído? Nossa, gente, por que vocês não buscaram o Senhor? São medrosos, né? Nossa, por que vocês vocês estavam no cativeiro agora há pouco e já abandonaram Deus aqui? Como é que Pelo pode? amor de Deus, ele podia chegar já apontando o dedo. Mas ele faz o quê? Ele usa do amor. Ele usa... Um detalhe claro é o seguinte, ele antes de fazer o que ele fez, ele primeiro orou. Deus respondeu. Ele não chegou contando tudo. Ele tinha planos, porque ele planejou também. Sim, claro. Junto com os planos de Deus. Ele não chegou contando tudo. Ele fez o quê? Ele foi devagarzinho. Como você mesmo disse. Ele foi olhando, detalhe por detalhe, viu a situação do povo e falou assim, gente, é o seguinte, vou contar em pedaços para vocês o que a gente vai fazer. E ele começa a detalhar, pedacinho por pedacinho, para colocar neles aquela vontade de reconstruir realmente a cidade deles novamente. Eu achei interessante, pastor, a escritora Ellen White, ela comenta que ele foi lá durante a noite, né? E ele depois passou a noite todinha orando. Olha isso. Para só depois contar para o povo. Então eu fico pensando, meu Deus, por isso que a gente é tão fraco. Foi para mim um puxão de orelha. A diferença daquele povo, daqueles homens, porque assim é o mesmo Deus. Deus não tem diferença nenhuma. É o mesmo Deus. Agora, a diferença deles para nós é porque nós não gastamos tempo ou empregamos tempo com Deus. A gente faz uma oração de 5 minutos. 5 minutos eu tô falando, já é exagero. Eu tô falando exagero. A gente faz oração de 2 minutos e quer a resposta para 2 segundos. É isso mesmo. Então, o povo naquele tempo se rasgava. Jesus, quando estava para ir para o Getsemane, ele ficou quanto tempo em oração? A noite inteira. Toda. Jesus, ele ficava sempre às noites em oração para que os milagres acontecessem no dia seguinte. Então a gente é muito imediatista. A gente olha para a Bíblia, a gente percebe que as pessoas passavam com Deus em oração por muito tempo. E a gente ora 5 minutos e fala, Senhor, o Senhor sabe a minha vida, o Senhor sabe o que eu preciso. Em nome de Jesus, amém. É a mesma coisa, vou te contar a mesma coisa. Como é que é? Só que a gente passa muitos outros tempos, muito tempo com outras coisas. Outras coisas. E tem pouco relacionamento com Deus, né? Gente, nosso tempo aqui esgotou. Puxa, foi uma edição tão boa. Eu vou pedir para vocês, em 30 segundos, mas 30 segundos mesmo, fazerem um resumão, a aplicação que vocês tiraram aqui de importante. Pastor, começa contigo, ela faz, depois você ora. Perfeito. Gente, é o seguinte, você que está ouvindo aí, a gente olha para a história de Neemias e a gente percebe uma coisa. Foi o que mais me chamou a atenção. Primeiro, ele sabe da situação, ele fica triste, ele lamenta pelos seus amigos, ele fica triste pela situação deles, pela situação da casa de Deus, mas ele jejua, ele ora, ele planeja e ele chega feliz
para fazer o plano de Deus. Eu creio que essa é o escopo para a nossa felicidade nos dias de hoje também. Exatamente. Verdade. Nós vamos encontrar oposição, resistência, dificuldades na nossa caminhada cristã também, assim como Neemias encontrou, né? Mas ele não deixou nada tirar ele do foco. Ele tinha um objetivo e estava disposto, ele conhecia o Deus que ele servia e ele sabia que aquele plano também era plano de Deus. E por isso ele não desistiu e foi vitorioso naquilo que ele empreendeu. Amém. Amém. E nós hoje também vamos enfrentar sempre oposição quando Sim. decidimos fazer a coisa certa, mas que nada nos afaste de Deus. Vamos lá para o último número? Olha, eu vou dizer para você que no vídeo, pastor, o barulhinho não apareceu, só apareceu no rádio, tá? Rapaz, eu faço. Agora é o que eu faço. Então vamos lá, atenção aqui, atenção, atenção, atenção. O último número é o número 5. Então já falei o primeiro, o segundo, agora o terceiro. Número 5, já sabem, são 3 números aí. Já pode mandar pra gente pelo 8010 1776. E uma pessoa, daqui a pouquinho eu vou falar quem é que vai ganhar esse DVD da Joyce Rapaz, até eu Carnassali ao queria ganhar. vivo. Queria isso também, ó. Queria. Então coloca lá a resposta no zap que você vai também Olha, eu vou entrar. mandar aqui pode já. mandar, pode mandar. Se for você. Aqui não tem esse negócio não, todo mundo pode participar. É isso mesmo. Pastor, hora pra gente terminar. Vamos Olha, lá. gostei muito, viu? Vamos Eu agendar pra você fiquei muito voltar feliz. aí. Vamos, com certeza. Você é um pastor jovem, a gente precisa de você aqui. Com certeza. Vamos orar? À disposição. Vamos orar. Querido Deus, que alegria que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui juntos para estudar essa lição que vem transformando a nossa vida e que possamos ser como Neemias, ó Pai. Amém. Por mais que a vida não seja fácil, as situações sejam difíceis, nós possamos chorar, porque o choro faz bem também, nós possamos lamentar pelas perdas, mas que nós possamos dobrar nossos joelhos, Amém. orar, falar contigo, jejuar, para que o Senhor possa então nos tirar desse tremendal de lama, como diz lá em Salmo 40, e nos colocar sobre a rocha e firmar nossos passos. Nos Amém. dê poder nesse dia, nos dê a oportunidade de sentir-te conosco e renova, Senhor, a alegria da tua salvação em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. 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 Rapidinho, eu sempre faço isso aqui. Quem for mais esperta me fala qual vai ser o título da próxima semana. Olha lá, vamos lá, corrida maluca. O chamado de Deus. Perdeu, de pastor. Deus. Ela falou Chamado primeiro. de Deus. Rapaz, eu até pensei que era pra ela. É o chamado de Deus. Então eu faço um chamado agora pra você que tá aí acompanhando a gente. É você mesmo aí. Você que tá aí, ó. Vai lá agora, compartilha com seus amigos. youtube.com/Rádio Novo Tempo Belém ou facebook.com/Rádio Novo Tempo Belém. Vamos viralizar isso aí, compartilhar esse vídeo para mais pessoas serem alcançadas, tá bom? certeza. É isso aí, gente! Semana que vem tem mais! Você ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto. Novo Tempo.